Ele não te ignora porque está ocupado. Ele te ignora porque sente que já te conquistou. E essa é a verdade brutal que quase ninguém tem coragem de dizer. O homem só corre atrás daquilo que, em algum nível, ele sente que pode perder. Mas calma, isso não é um jogo. É psicologia. E quando você entende as leis invisíveis que regem o desejo masculino, o poder muda de lugar. Mais adiante, eu vou revelar a estratégia secreta que faz qualquer homem correr atrás, mesmo aquele que parecia emocionalmente frio, aquele que sumiu sem explicação, ou aquele que está com você, mas já não demonstra o mesmo interesse. Mas primeiro, você precisa entender por que ele se distancia. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o comportamento dele, é a sua energia, e como ela desperta, ou adormece, o instinto masculino de conquista. Homens não se apaixonam por quem está disponível demais. Eles se apaixonam por quem desperta o desafio interno de provar algo, a si mesmos. Jung dizia que todo homem carrega dentro de si uma ânima, a imagem inconsciente do feminino que o atrai, o inspira e o transforma. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Ele não corre atrás de uma mulher perfeita. Ele corre atrás daquela que, sem perceber, ativa a energia da escassez emocional. Aquela presença rara que ele sente que pode tocar, mas nunca possuir completamente. E é por isso que muitas mulheres incríveis, emocionalmente maduras, acabam sentindo o oposto, que quanto mais se doam, mais o homem se distancia. Você manda mensagens sinceras, demonstra interesse, tenta ser gentil, e de repente ele começa a responder com frieza. Você sente a energia mudar. A conversa que fluía vira um deserto, e a mente começa o torturante jogo do "o que eu fiz de errado?" Nada. Você não fez nada de errado. Você apenas esqueceu algo que toda mulher intuitiva já soube um dia, antes de ser ensinada a ser boa demais. A presença feminina é como um campo magnético. Quando está em equilíbrio, atrai. Quando está em carência, repele. E é sobre isso que essas 3 estratégias secretas de Jung vão te ensinar. Não a jogar com os homens, mas a lembrar como a mente deles realmente funciona. Porque a verdade é que, para um homem, o amor é sempre uma consequência de um processo psicológico mais profundo. Ele precisa sentir que está ganhando terreno emocional e, ao mesmo tempo, que ainda há mistério suficiente para ele continuar explorando. Quando ele sente que já sabe tudo sobre você, que já te tem, o interesse cai. Mas quando ele sente que há camadas, nuances, uma presença viva e não previsível, o desejo cresce. E aqui está o primeiro golpe de realidade. Se você quer que um homem corra atrás, você precisa entender que a atração não nasce da disponibilidade, nasce da percepção de valor emocional. E valor emocional não é algo que você diz, é algo que ele sente, a cada gesto, a cada silêncio, a cada vez que você demonstra que o seu mundo interior é mais importante do que o comportamento dele. Imagine isso. Você percebe que ele começou a se afastar. Ele responde mensagens com atraso. Parece distante. A maioria das mulheres reage tentando compensar. Mandam mais mensagens, buscam explicações, tentam fazer dar certo. Mas a mulher magnética faz o oposto. Ela não corre atrás. Ela recolhe energia. Ela entende que a ausência também é uma forma de presença. E essa é a primeira virada de chave. O homem só sente falta de quem cria espaço para ele sentir a ausência. Mas eu sei, nem sempre é fácil. Porque quando você gosta de alguém, a mente quer resolver, quer entender, quer uma resposta lógica. Mas o inconsciente masculino não responde à lógica. Ele responde ao impacto emocional. E quando você começa a operar a partir desse lugar, o lugar da autossuficiência emocional, algo muda. Sua energia muda. Você não fala de amor, você emana amor próprio. E esse é o ponto em que o jogo vira. Mais adiante, eu vou te revelar a estratégia que desperta esse gatilho inconsciente em qualquer homem, mesmo no mais racional. Mas antes, você precisa enxergar o que realmente acontece quando ele some. Quando ele se afasta, o que ele está testando sem saber é a sua estabilidade emocional. Ele quer sentir se o mundo dele desaba ou continua firme sem ele.
E quando ele percebe que você continua centrada, misteriosamente tranquila e até mais luminosa, algo dentro dele desperta. Porque o inconsciente masculino associa calma e mistério com poder. E poder é o que mais atrai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você se desfez internamente tentando entender o que um homem queria, quando, na verdade, o que ele queria era sentir quem você é? Porque, veja, a maioria dos homens não sabe explicar o que os atrai. Mas se você observar com olhos de psicóloga e não de vítima, vai perceber o padrão. Eles correm atrás de quem os faz sentir vivos. E a mulher que desperta isso não é a que dá todas as respostas, é a que desperta todas as perguntas. Por isso, se esse tema faz sentido para você, comenta agora. Eu sou magnética. Porque esse é o ponto de virada. Você não precisa aprender a atrair. Você precisa lembrar como é estar em seu próprio eixo. E talvez agora você esteja pensando, mas por que, se eu fui tão verdadeira, ele parece ter perdido o interesse? A resposta é mais profunda do que parece. Na mente masculina, a intensidade emocional é processada como um risco. Se ele sente que pode ser engolido pela sua entrega, ele se protege. Mas se ele sente que você é intensa e autônoma, que você é capaz de sentir profundamente sem se perder, ele não apenas se aproxima, ele se entrega. E é aí que entra o que Jung chamou de integração da ânima, o processo pelo qual o homem reconhece o feminino não como algo a ser conquistado, mas como algo que o transforma. A mulher que desperta isso nele não é a que grita, exige ou cobra. É a que existe, com uma presença tão inteira que ele não consegue esquecê-la, mesmo quando tenta. E talvez você ache que isso é sorte ou química, mas não é. É presença. É a vibração emocional de quem não precisa provar nada, apenas é. E essa energia tem um efeito devastador na psique masculina. Ela o faz sair da mente e voltar ao instinto. De repente, ele começa a pensar em você sem motivo. Começa a procurar pretextos para falar com você. E quando finalmente volta, você não precisa perguntar por que voltou. Ele mesmo vai querer provar que merece ficar. Mas calma. Antes de chegarmos às 3 estratégias secretas que fazem isso acontecer, eu quero que você sinta essa frase. O homem não corre atrás de quem o deseja. Ele corre atrás de quem o inspira a desejar. E isso muda tudo, porque a inspiração nasce da presença feminina que se respeita, que se escolhe e que, mesmo amando, não se apaga. A mulher magnética não implora por atenção. Ela cria atração. E o campo da atração nasce do mistério. Não do mistério forçado, mas da profundidade real. Da alma que não se entrega em pedaços, mas em presença. E quando ele sente isso, mesmo que inconscientemente, começa o processo de perseguição emocional. Ele precisa voltar. Ele precisa sentir de novo aquela energia que o tirou da mesmice. Ele pode até tentar resistir, sair com outras, se distrair, racionalizar, mas o inconsciente dele já foi marcado. E o que o inconsciente deseja, a mente acaba seguindo. Nos próximos minutos eu vou revelar a primeira dessas 3 estratégias secretas, a que desperta o instinto de caça masculino sem que você precise fazer nada. Mas antes, lembre-se, você não está aqui para ser escolhida. Você está aqui para lembrar o seu valor. E quando uma mulher se lembra de quem é, o mundo inteiro começa a girar em torno dela, inclusive o homem que um dia a subestimou. Agora chegou o momento de revelar aquilo que poucos sabem, e menos ainda, aplicam corretamente. As 3 estratégias secretas que fazem qualquer homem correr atrás não são truques, são gatilhos psicológicos que tocam diretamente o inconsciente masculino e que, quando usados com consciência, transformam completamente a dinâmica entre vocês. Essas estratégias não se baseiam em manipulação e sim em percepção. Porque a verdade é simples. O homem não corre atrás da mulher mais bonita, nem da mais inteligente. Ele corre atrás da mulher que o tira da previsibilidade, daquela que o faz sentir algo que ele não consegue entender, mas também não consegue esquecer.
E é exatamente isso que Jung descrevia ao falar da ânima, o arquétipo feminino dentro do homem, a imagem inconsciente que o empurra a buscar fora o que ele sente faltar dentro. Quando você desperta esse arquétipo, quando você toca a parte inconsciente dele, ele não tem escolha racional. Ele é puxado. E a primeira estratégia para isso é o que chamo de a energia do imprevisível. A mente masculina se acostuma rápido. Ela precisa do contraste entre segurança e mistério para continuar emocionalmente investida. Se você se torna previsível, responde sempre do mesmo jeito, está sempre disponível, reage da mesma forma, o cérebro dele categoriza você como segura, mas não essencial. Mas quando você muda o padrão, quando traz sutis contrastes, uma pausa onde antes havia resposta imediata, um sorriso inesperado depois de um silêncio, uma frase curta onde antes explicava tudo, o inconsciente dele desperta o instinto de decodificação. Ele começa a pensar: o que será que ela está sentindo? O que mudou? E é exatamente aí que a atração cresce. Não é sobre fingir desinteresse, é sobre se permitir ser múltipla. A mulher previsível é compreendida, a mulher imprevisível é sentida. E é isso que o inconsciente dele busca: sentir. Imagine uma cena. Ele manda mensagem e você demora um pouco mais do que o habitual. Não porque está jogando, mas porque está realmente ocupada, presente no seu próprio mundo. Quando você responde, o tom é leve, natural. Você não explica nada. Você simplesmente continua a conversa, mas de forma diferente, com uma energia nova. Sem perceber, você cria contraste. E contraste é o que move o desejo. Mais adiante, vou te revelar uma forma ainda mais poderosa de criar esse mesmo efeito, sem precisar dizer uma única palavra. Mas antes, a segunda estratégia. A segunda estratégia secreta é o que Jung chamaria de energia de integração da ânima. O poder de fazê-lo se enxergar através de você. Isso acontece quando você para de tentar mostrar valor e começa a refletir o que ele sente, não o que ele diz. A maioria das mulheres tenta convencer o homem com argumentos. Olha o quanto eu sou leal, diferente, dedicada. Mas o inconsciente masculino não entende palavras. Ele entende espelho emocional. Quando você percebe o que ele está tentando esconder, quando nota o medo por trás da frieza, a insegurança por trás do orgulho, a necessidade de ser visto por trás do silêncio, e responde com presença calma, não com reação, você ativa a parte mais profunda da psique dele, o desejo de ser reconhecido. E esse é um dos gatilhos mais poderosos da psicologia masculina. Porque, no fundo, todo homem quer ser aceito não pelo que ele mostra, mas pelo que ele teme revelar. Então, quando ele tenta te provocar, e você não reage com raiva, mas com uma leveza que o desarma, algo muda. Ele se vê através de você. E o que ele vê é uma mulher que o compreende num nível que ele mesmo não entende. Essa é a energia da integração. Ele começa a te associar a um sentimento raro, segurança emocional sem controle. E é exatamente isso que cria dependência emocional em homens que achavam ser independentes demais. Mas atenção, o segredo não é ser compreensiva demais, é ser perceptiva com limites. Homens testam fronteiras inconscientemente. Eles querem sentir até onde podem ir, sem perder o seu respeito por si mesma. E quando você demonstra empatia sem abrir mão de si, a mente dele associa você a algo precioso. O feminino que acolhe, mas não se curva. Esse equilíbrio é o santo graal da atração psicológica. E a mulher que o alcança se torna inesquecível. Agora a terceira estratégia, a mais poderosa de todas, e talvez a mais desafiadora, a presença silenciosa. Parece simples, mas é aqui que quase todas erram. Quando ele se afasta, você sente o impulso de explicar, resolver, conversar. Mas a presença silenciosa é o oposto. É o ato de permanecer emocionalmente presente sem precisar falar. É quando você deixa o espaço agir por você. Porque o silêncio certo é mais eloquente do que qualquer palavra. A mente masculina não processa sentimentos da mesma forma que a feminina.
Enquanto a mulher busca clareza através da fala, o homem encontra clareza através da ausência. É no silêncio que ele sente o peso das próprias atitudes. É no vazio que ele percebe a diferença entre paz e solidão. Quando você não reage, mas mantém sua energia estável, sem raiva, sem explicações, você se torna um espelho do inconsciente dele. E o inconsciente dele vai reagir. Ele começará a sentir falta da sua vibração, da sua presença, da leveza que antes tomava como garantida. Esse é o ponto em que ele começa a correr atrás. Não porque você o forçou, mas porque a própria mente dele precisa reequilibrar o campo que você criou. A presença silenciosa é o estágio máximo do magnetismo emocional, porque é o ponto em que o seu valor deixa de ser dito e passa a ser sentido. E quando ele sente profundamente que perdeu o acesso a uma energia única, o instinto dele se reativa. Ele começa a lutar para reconquistar, não pela posse, mas pelo equilíbrio emocional que ele tinha quando estava perto de você. Agora, perceba o que essas 3 estratégias têm em comum. Nenhuma depende do outro. Todas dependem do seu eixo interno. Você não precisa agir para gerar efeito. Você só precisa ser a energia que ele não encontra em lugar nenhum. E é por isso que Jung dizia que a mulher consciente não compete. Ela atrai por ressonância. Ela não força conexão. Ela se torna o campo onde a conexão acontece naturalmente. Mas talvez você ainda tenha uma dúvida. E se ele não voltar? E se eu aplicar tudo isso e ele continuar distante? A resposta é simples e ao mesmo tempo libertadora. Então, ele nunca foi capaz de amar o que é real. Ele só amava o reflexo do que projetava. E esse tipo de amor não sustenta a alma de uma mulher desperta. Mas, e o homem certo? O homem que ainda tem alma viva, aquele que busca uma mulher que o desafie e o inspire, esse sim sente a diferença. Ele não resiste, ele volta. E quando volta, é outro homem. Porque você ativou nele algo que nenhuma outra mulher ativou. O reconhecimento do feminino como força transformadora, não como carência. E talvez agora algo dentro de você esteja vibrando. Um reconhecimento silencioso de que essa sabedoria sempre esteve aí, adormecida. Você só precisava lembrar. Mais adiante, eu vou te mostrar como usar essas 3 estratégias de forma prática, sem parecer distante, fria ou inacessível. Você vai aprender a aplicar isso no dia a dia, nas mensagens, nas conversas, nos pequenos gestos, para que ele sinta, de forma irresistível, que precisa se aproximar. Mas antes eu quero deixar uma ideia ecoar na sua mente. Quando um homem sente que você o escolhe, ele se sente lisonjeado. Mas quando ele sente que você poderia escolher qualquer um, e ainda assim escolhe a si mesma, ele se apaixona. E é essa energia que move o mundo. A energia da mulher que não precisa correr atrás. Porque, no fundo, ela já é o que todos buscam: presença, mistério e verdade. Nos próximos minutos eu vou te guiar por um mergulho mais profundo. Vamos entender por que essas estratégias funcionam e o que acontece dentro da mente masculina quando você começa a aplicá-las. É aí que você vai perceber o poder que sempre esteve com você. Agora que você entendeu as 3 estratégias, é hora de ir mais fundo. Porque o verdadeiro poder não está apenas em aplicá-las, está em entender por que elas funcionam. E quando você compreende o porquê, deixa de agir por impulso e passa a agir por consciência. E consciência é o que diferencia uma mulher magnética de uma mulher reativa. O que faz essas estratégias serem tão poderosas é que elas não lidam com o comportamento superficial do homem. Elas tocam o inconsciente. E o inconsciente é o que realmente comanda a atração. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E isso se aplica perfeitamente ao amor. Você já percebeu como um homem pode parecer racional, seguro, até arrogante, mas diante de uma mulher específica, ele perde o controle? Como se algo dentro dele despertasse. Isso acontece porque ela ativa o arquétipo da ânima dentro dele, a imagem simbólica da mulher ideal, que representa sua parte emocional e intuitiva.
É essa imagem que o guia, que o faz sentir que precisa dela, mesmo que não saiba explicar o motivo. E o curioso é que a maioria das mulheres tenta conquistar o homem pela mente, quando, na verdade, o portal está no inconsciente. A mente dele precisa de lógica, mas o inconsciente dele precisa de impacto simbólico. E é exatamente isso que as 3 estratégias anteriores fazem. Elas falam com o inconsciente dele. A primeira, a energia do imprevisível, desperta o arquétipo do caçador. O homem é biologicamente e psicologicamente atraído pelo desafio. O que é previsível se torna seguro, mas sem graça. E o inconsciente masculino associa desafio a valor. Quando você se torna imprevisível, o cérebro dele libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado ao prazer da conquista. É literalmente química. Cada pausa sua, cada silêncio, cada pequena variação de comportamento o estimula a continuar tentando te decifrar. E quanto mais ele tenta, mais investe emocionalmente. Ele se sente vivo, e é essa sensação de vitalidade que o faz correr atrás. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. O objetivo não é brincar de difícil, é ser fiel à sua própria fluidez. Quando você deixa de reagir para responder, quando você age por escolha e não por medo, o seu campo energético muda. E o homem sente. Ele sente quando uma mulher não está agindo para prendê-lo, mas sim porque ela tem uma vida interior rica demais para girar em torno dele. Isso o magnetiza. A segunda estratégia, a energia da integração da ânima, fala com o arquétipo do herói. O homem que se sente visto em sua vulnerabilidade desperta a necessidade de proteger e valorizar quem o enxerga. Não é sobre ser boazinha ou mãe emocional. É sobre tocar a verdade dele sem dramatizar. Quando você reage com serenidade àquilo que ele tenta esconder, algo nele se reorganiza. Você o obriga a se confrontar, e o homem só respeita o que o desafia internamente. É por isso que a mulher que o compreende, mas não se curva, se torna inesquecível. Ela ativa nele a jornada do herói. Ele quer ser digno dela, quer merecer a vibração que ela carrega. E talvez você já tenha percebido isso na prática. Aquele homem que te testava, que te provocava, de repente muda o tom. Fica mais cuidadoso, mais atento. Ele sente que algo nele foi revelado e de alguma forma você viu tudo, sem precisar falar nada. Isso é o espelho da ânima agindo, o feminino curando o masculino através da percepção. E a terceira estratégia, a presença silenciosa, é a que ativa o arquétipo mais profundo, o sábio interior. Esse é o estágio em que o homem começa a perceber o que perdeu. Não apenas você, mas a si mesmo. Porque o seu silêncio o obriga a encarar o próprio vazio. E esse é o maior poder do feminino maduro, fazer o homem se escutar. A mulher que domina o silêncio não é fria, ela é soberana. Ela compreende que o silêncio certo é um espelho, e que todo homem, cedo ou tarde, precisa se ver refletido nele. No início, ele vai se irritar, vai tentar provocá-la, testá-la, tirar dela alguma reação. Mas quando ele não consegue, o inconsciente dele começa a se reprogramar. Ele entende, ainda que não saiba explicar, que aquela mulher não pode ser manipulada emocionalmente. E isso, paradoxalmente, o faz se aproximar. Porque o homem respeita aquilo que não consegue controlar. Jung chamava isso de energia do self, o centro da psique, onde o ego finalmente se curva à totalidade. E a mulher que alcança esse ponto não precisa pedir amor. Ela é o próprio centro gravitacional do relacionamento. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece dentro da mente de um homem quando você começa a aplicar tudo isso. O cérebro masculino funciona de forma linear. Estímulo, ação, resultado. Ele precisa de clareza. Mas o inconsciente dele é caótico, simbólico e emocional. E é lá que mora o verdadeiro desejo. Quando você age de forma emocionalmente inteligente, sem previsibilidade, com presença e com silêncio estratégico, você fala diretamente com essa parte dele. Ele sente atração, mas não entende por quê. Ele se sente desafiado, mas também em paz. É uma mistura que o confunde e o prende. E aqui entra algo que poucas mulheres compreendem.
Quanto mais você tenta provar valor, mais o cérebro racional dele se ativa, e o racional masculino sempre busca motivos para fugir. Mas quando você encarna o valor, sem explicar nada, você ativa o emocional. E o emocional não argumenta, ele segue. Por isso o homem não corre atrás de quem pede amor. Ele corre atrás de quem o faz sentir algo inédito. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já tentou se ajustar para agradar um homem, acreditando que assim ele te valorizaria mais, e no final ele acabou se distanciando? Isso não aconteceu porque você fez algo errado. Aconteceu porque você inverteu a direção da energia. Você colocou ele no centro. E o masculino só respeita o feminino quando ele sente que ela é o centro dela mesma. É por isso que Jung dizia que o encontro entre um homem e uma mulher consciente é, na verdade, o encontro entre duas totalidades, não entre duas metades que se completam. O homem busca no feminino o reflexo da própria alma, e quando você mostra que a sua alma é inteira, ele se reconhece nela. Ele não te quer porque precisa, ele te quer porque a tua presença o desperta. Agora entenda isso com toda a profundidade. As 3 estratégias não são comportamentos, são frequências. Você pode fingir silêncio, pode atuar mistério. Mas se por dentro estiver em desespero, o inconsciente dele vai sentir. O campo não mente. E é por isso que tudo começa dentro de você. O poder de fazer um homem correr atrás não está em como você fala com ele. Está em como você fala com o seu próprio inconsciente. Quer um exemplo prático? Imagine que ele começa a se distanciar. Seu impulso é escrever, perguntar, esclarecer. Mas você respira, sente o desconforto e escolhe o silêncio consciente. Isso não é passividade, é presença. Você sente, mas não reage. E essa pequena pausa muda tudo. Porque o inconsciente dele sente que perdeu acesso a algo estável. E o masculino sempre busca estabilidade. Ele volta. Mas não apenas para retomar contato. Ele volta porque precisa restaurar o equilíbrio que perdeu. E isso é fascinante. Quanto mais você se alinha internamente, mais o universo reorganiza o comportamento dele em torno de você. Jung chamava isso de sincronicidade, o fenômeno em que o mundo exterior responde ao seu estado interior. Quando a mulher muda a vibração, o homem sente, mesmo de longe. Ele não entende o que aconteceu, mas sente que algo nele o chama de volta. E não é magia, é psicologia profunda aplicada. Então, quando você aplicar as estratégias, lembre-se, não é sobre fazer ele correr atrás por vaidade, é sobre fazer ele se reconectar com o que é verdadeiro, com o tipo de energia feminina que cura, e não que cobra. Porque quando o homem experimenta esse tipo de energia, ele não quer mais soltar. Mais adiante, eu vou te mostrar como colocar isso em prática no dia a dia, nas conversas, nas mensagens, até na sua presença física, porque é aí que o jogo muda completamente. Mas antes de chegarmos lá, quero que uma frase ecoe na sua mente. A mulher que entende o silêncio do homem controla o ritmo do vínculo. E você vai aprender agora, no próximo passo, como usar essa sabedoria silenciosa para virar o jogo a seu favor, sem manipular, sem correr atrás e sem perder a essência. Agora que você já entendeu o que desperta o instinto masculino mais primitivo e o inconsciente mais profundo, chegou o momento de transformar essa sabedoria em algo real. Porque conhecer as estratégias é uma coisa, incorporá-las é o que muda o jogo. A partir de agora, cada gesto seu, cada silêncio e até cada ausência precisa carregar intenção. Não é sobre jogar, é sobre liderar o jogo emocional sem precisar competir. Então aqui vai o primeiro exercício prático. Antes de responder uma mensagem, sinta. Não pense no que ele quer ouvir, nem no medo de perdê-lo. Pergunte-se: essa resposta representa a mulher que eu sou ou a mulher que eu finjo ser para agradar? Se for a segunda, apague. Essa é a primeira chave de poder, porque um homem só corre atrás de uma mulher que tem algo que ele não consegue controlar: autenticidade emocional. Ele sente quando uma mulher está tentando ser perfeita, e isso não o fascina, o entedia. Mas quando ela é imprevisível, intensa, verdadeira, com emoções que vêm de um lugar real, ele fica hipnotizado.
não pela lógica, mas porque o inconsciente dele reconhece algo. Ela é viva. A segunda aplicação prática é sobre presença energética. Quando estiver com ele, olhe de verdade. Não com o olhar de quem implora confirmação, mas com o olhar de quem observa e compreende. O olhar de quem vê a alma e não se impressiona com o ego. Esse tipo de olhar silencia qualquer homem. Ele sente que não pode mentir, que não pode performar, que ali não há palco, só espelho. E o masculino se desarma diante de um espelho. Porque, no fundo, todo homem quer uma mulher que o veja sem precisar perdoá-lo e o deseje sem precisar controlá-lo. Agora, a terceira prática. Retire o seu centro de energia dele. Isso significa: pare de medir o seu valor pela reação dele. A energia feminina se perde quando começa a girar em torno da aprovação masculina. Quando você percebe que está vigiando o celular, esperando uma mensagem ou analisando se ele te olhou de um jeito diferente, volte para o corpo, respire, sinta o chão, sinta a pele. Você existe fora da validação dele, e é exatamente quando ele sente que você não o precisa, que o instinto dele o empurra de volta. Não por manipulação, mas porque a natureza masculina se move em direção àquilo que não domina. E a mulher que domina a si mesma se torna o maior mistério do mundo. Mais adiante, quando essa energia estiver integrada, você vai perceber algo quase mágico acontecendo. Eles começam a te procurar sem motivo. Mandam mensagens aleatórias, relembram detalhes antigos, aparecem por acaso. Não é acaso, é campo energético. É o inconsciente masculino respondendo à presença de uma mulher que se reconectou com a sua própria ânima soberana. E você vai notar esses sinais nos próximos dias. Talvez um olhar diferente de alguém que antes te ignorava. Talvez o ex reapareça, confuso, tentando saber como você está. Ou talvez apenas um silêncio interno, onde antes havia ansiedade. Esse é o verdadeiro sinal. O poder voltou para o seu corpo. Você não está correndo atrás, você está atraindo. E quando uma mulher volta a ocupar o centro da própria energia, o mundo e os homens inevitavelmente se reorganizam ao redor dela. Agora, quero que você se imagine diante do espelho, não como alguém que espera ser escolhida, mas como aquela que escolhe o que quer experimentar. Olhe nos próprios olhos e diga mentalmente: eu sou a força que ele procura. Eu sou o mistério que desperta o instinto dele. Eu sou o espelho que o obriga a evoluir. E se você sentiu algo dentro de si se mover ao ouvir isso, comenta aqui: eu sou magnética, porque é isso que você é. Um campo vivo de energia que transforma quem toca. Lembre-se, o verdadeiro poder feminino não é o que grita, é o que silencia e observa. Não é o que implora, é o que inspira movimento. E quando um homem corre atrás de você, na verdade, ele está correndo atrás da parte dele que você desperta, a parte que ele perdeu. Então, não fuja do seu brilho para caber no espaço de ninguém. O feminino não foi feito para ser pequeno, foi feito para iluminar. E às vezes, essa luz cega antes de curar. Mas quando ela se estabiliza, tudo o que é falso se dissolve, e só o real permanece. Por isso, a partir de hoje, não tente mais entender por que ele se afastou, ou por que ele não te escolheu. Essas perguntas vêm da escassez. A mulher magnética não pergunta, ela sente. E quando sente, ela sabe. Se ele não me viu, é porque a luz ainda era forte demais para os olhos dele. E se você ficou até aqui, é porque algo em você está pronta. Pronta para não mendigar mais migalhas emocionais. Pronta para ser a mulher que o masculino respeita, persegue e se transforma por amor. Nunca se esqueça, homens correm atrás de corpos, mas permanecem onde existe alma. E alma é o que você sempre teve, só tinha esquecido o quanto era poderosa. Então, antes de sair desse vídeo, feche os olhos e diga: eu não corro mais atrás, eu atraio, eu sou o próprio centro da força. E se essa mensagem te tocou, assista ao próximo vídeo, porque lá eu vou te revelar o código oculto que faz um homem se apaixonar por você sem perceber. Mas cuidado, depois de entender isso,
você nunca mais vai precisar correr atrás de ninguém, porque ser magnética é o destino de quem finalmente voltou para casa dentro de si.